Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Esse texto é um texto que todos nós, como cristãos, não podemos esquecer. E é o texto favorito, toda a Bíblia, né? Mas o texto, acredito que cada cristão, ou alguns cristãos, tem um versículo, né? Um texto que é favorito, é o da Raquel, minha esposa Raquel. É o Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vou ter que perguntar para ela, qual o seu texto? Ela vai falar Efésios 6, 10, a armadura. Você que está na sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esta palavra possa também encontrar lugar em seus corações, amém? O texto da Bíblia Sagrada diz assim, Efésios 6, versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Lido até o versículo 18, um grande desafio para o servo do Senhor, para o cristão, é saber usar ou vestir, tomar posse dessa armadura. Paulo, escrevendo essa carta aos cristãos de Éfeso, ele dá estes conselhos orientado pelo Espírito, para que os cristãos pudessem se vestir. Eles conheciam as batalhas, as armas de guerra e toda a armadura. Então Paulo diz, vistam-se com toda essa armadura, para que vocês possam resistir os dias maus. Nós, irmãos, estamos vivendo os dias maus. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, uma ex-ovelha, falando desse tempo, e eu falei, é uma coisa minha, algo meu, acredito que nós estamos atravessando os últimos minutos do relógio de Deus. O Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. O Senhor Deus vai dar ordem para que o Filho volte e busque a igreja. E precisamos estar preparados, porque o inimigo está à solta, diz a palavra de Deus, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Hoje eu estava ouvindo um cântico no rádio do carro, e na letra do cântico dizia que o nosso inimigo estão aí nos ares, são as potestades, os principados, está rugindo, querendo devorar-nos, devorar o cristão, e principalmente o cristão que está atravessando um deserto. Geralmente, os predadores procuram aquela caça mais vulnerável, aquela caça que está mais afastado do bando. Geralmente o predador procura aquela ovelha que está mais afastada do aprisco. Então precisamos ter esse cuidado
e pegar esse conselho de Paulo aos Efésios. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras, rumores de guerras, e isso está se cumprindo nos nossos dias. Mas a pior guerra, irmãos, não é aquela que nós vemos pela televisão, não é aquela que nós vemos na internet. A pior guerra é a que nós acabamos de ler, é a guerra espiritual. É lutar contra o nosso pior inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele não cansa. Nós temos um amigo, irmão em Cristo, que diz: o diabo faz 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Ele não cansa. Ele luta, e a sua missão é roubar, matar e destruir. Os nossos principais inimigos não são pessoas, como diz o texto, não são seres humanos, mas o inimigo a quem não vemos. E ele tem guerreado assiduamente, ele tem guerreado ferozmente, ele tem guerreado sutilmente, para que as pessoas não percebam que é ele que está trabalhando. O meu pai às vezes diz assim: parece que nem é culpa do diabo isso, né? Às vezes você fala: coitado, coloca tudo culpa nele, e é isso que ele quer ouvir, dizendo que não é culpa dele. E ele tem guerreado, não é com mísseis, bombas, essas coisas. A batalha dele é diferente. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, preste atenção nessa frase. A igreja de Cristo, eu falei isso com a irmã ontem, a igreja de Cristo está aqui nesta terra, caminhando num mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, e vai chegar um momento que não vai ter espaço para a igreja mais aqui nesse mundo tenebroso. É o momento que Cristo vai tirá-la. Qual é a nossa posição no exército de Deus? Qual é a sua posição no exército de Cristo? Nós cantamos aquele cântico antigo, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mas precisamos estar preparados para seguir esse general. Olha a estratégia de guerra, a força. Se você na sua casa estiver com a sua Bíblia aberta, veja no versículo de número 10. Diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A batalha não é para os fracos, é para aqueles que se fortalecem no Senhor. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Não é assim que Samuel, quando foi na casa de Jessé, ficou olhando para os filhos de Jessé mais fortes, até que Deus disse: não olhe para a aparência. Então o soldado era aquele mais forte, mas o texto diz que precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então, irmãos, nós estamos do lado mais forte. Nós podemos ser fortalecidos naquele que é mais poderoso, naquele que é soberano, o lado de Deus, o Deus que peleja por nós. Olha, em Êxodo capítulo 14, verso 14, a palavra de Deus diz que o povo que saiu do Egito, eles vão chegar diante do Mar Vermelho. Daí então aquela preocupação, porque chegaram diante do obstáculo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Diga a eles que marchem. Então Moisés disse: marcha.
o Senhor pelejará por vós, e vocês vão se calar. Deus estava dizendo: sou eu quem estou tirando o povo do Egito. Você, Moisés, é um instrumento, eu é quem estou tirando. Por isso que Moisés falou: o Senhor pelejará por vós, Ele é forte na batalha. 2 Crônicas 20, versículo 15 diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, queridos, se estivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos dessa armadura, crendo que Deus é o nosso ajudador, a peleja não é somente nossa, é do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Além da força, o versículo 11 diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Fica firme, porque as ciladas vêm. O soldado deve ficar atento, firme contra o seu inimigo. Durante as batalhas ou durante uma batalha, o soldado não pode se distrair. Não. Lembra do teste de Gideão, quando Deus disse para ele: leve os soldados às águas. Somente 300 passaram no teste, porque os outros se distraíram na hora de tomar água, não serviam para o exército de Gideão. Então, não dá para seguir a Cristo, ser um soldado de Cristo, lutar contra o nosso inimigo, ficar firme contra as ciladas do inimigo, se vai se distrair com outras coisas, não sendo atento a todo momento. Paulo escreveu para o jovem Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículos 3 e 5, eu vou sempre citar alguns textos aqui essa noite. Ele diz: tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então Paulo já disse a Timóteo: não fique distraído, não se iluda com negócios dessa vida, cumpra o seu papel como um bom soldado. Essa firmeza, irmãos, ela vem da confiança em Deus. Confiando em Deus, nós vamos ficar firmes. O Salmo 125, versículo 1 diz o quê? Os irmãos conhecem, você que está em casa: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se a confiança está no Senhor, não vai se abalar, não pode se abalar. Dentro da palavra de Deus, no versículo 12, nós vemos o inimigo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha quem é o nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo. Devemos reconhecer momentos de perigo. Devemos saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores, do que as dele. Esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo. Muitas vezes acha que a culpa é de outro, que a culpa é do professor, é do patrão, é da esposa, é do esposo, é do marido, enfim, culpa nos outros. Não, é o inimigo. Se o nosso inimigo é espiritual, precisamos lutar no campo espiritual, com as armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 3 a 5. Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A nossa batalha é espiritual. A palavra de Deus diz que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. O Espírito que está conosco é mais forte. Temos uma posição privilegiada. O nosso general está acima de tudo. O nosso Deus é forte na batalha, como diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, 21 e 22 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é forte na batalha. Queridos, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos para subir ao céu, ele disse para eles: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos então o texto que lemos, a armadura. O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco. Se lembra onde Deus colocou aquela pedra que Davi lançou? Em uma fenda na testa do gigante, que usava capacete, mas tinha uma fenda. Então o inimigo procura essas fendas, então a armadura tem que estar ali. Ele vai atacar onde ele acha uma fenda. Por isso deve usar, no versículo 13, por isso peguem toda a armadura, não deixe nenhuma peça. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Ah, mas para mim não veio dia mau, então virá. O dia mau vai chegar. Toda a armadura. O cinto, versículo 14, diz: portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O cinto da verdade. O cinto era o lugar onde o lutador prendia as suas armas, as suas munições. O cinto servia para guardar algumas coisas, um cantil, a água, etc. O que é que o texto está dizendo, irmãos? A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas do inimigo é a mentira. João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que ele é o pai da mentira. É uma arma que ele usa. Então o cristão precisa desta arma também chamada verdade. A verdade, o cinto da verdade. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não vai ter onde prender as suas armas de ataque. Pode ficar sem elas. Então as nossas armas, irmãos, estão na verdade. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Versículo 14 também, ele fala da couraça da justiça. Cinto, couraça da justiça. Se o cristão não tiver protegido com a justiça, se ele não tiver essa proteção, a justificação, ou justificado pelo sangue de Jesus, se houver pecado em seu coração, não vai adiantar. Pode vir a perfurar a couraça e correr o risco de vida ou morte espiritual. Olha, Isaías 59, versículo 14, diz:
depois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Couraça da justiça. Precisamos tomar posse disso. Somos justificados por Deus, protegidos por causa da justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi por obras nossas, foi por causa da justiça, a justificação de Deus. Interessante notar que a couraça protege o coração. Hoje usa o colete, né? O coração, que é um órgão vital, e como guerreiros cristãos devemos proteger o nosso coração, falando de emoções, de ataques que nos enfraquecem. Os ataques vêm, se não tivermos vestido com essa couraça, vão afetar os nossos corações, que são as nossas emoções, nos enfraquecer. E ele vai adiante também no versículo 15: tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Calçados do evangelho. O cristão que guerreia, que está na batalha, tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado nessa jornada, nessa caminhada. Isaías 52, versículo 7, o profeta diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são esses pés, estão calçados do evangelho da paz. Quando o cristão está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar com os seus pés. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Paulo, ele vai adiante no versículo 16, o que ele diz: segurando também o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Às vezes nós oramos, né, irmãos? Ó Senhor, livra o irmão, a irmã, livra fulano de tal dos dardos inflamados do maligno, né? Ele lança os seus dardos, ele lança as suas setas. Livra o irmão fulano, a irmã fulano. Só que esse irmão e essa irmã precisa também tomar posse desse escudo. Precisa tomar posse desse escudo para apagar esses dados. Quando o texto diz: tomai sobre tudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que os seus filhos, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas como uma defesa. O escudo da fé. Não é assim que diz o texto? Sem fé nós não vamos agradar ao Senhor, que nós vivemos pela fé. Em Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Que interessante, com esta fé, com esse escudo, podemos apagar os dardos do maligno. Interessante, irmãos, que nós estamos falando só de defesa, só se defendendo, não é verdade? Charles Spurgeon disse: a fé é a nossa arma de guerra. Ai do guerreiro que a esquece. Ai do guerreiro que esquece essa arma chamada fé. Versículo 17, ele fala do capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. Olha que interessante como o Espírito Santo usa Paulo
para falar disso, o cristão precisa estar com sua mente protegida contra as setas. A mente do cristão, a nossa mente, irmãos, precisa estar protegida contra as seitas, contra heresias, as tentações do inimigo. É a proteção, e a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, nós não vamos cair nessas ciladas, tomar posse da salvação, ter essa certeza de que estamos salvos. Isso é o capacete da salvação que protege a nossa mente, para não sermos contaminados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E como eu já disse, até agora nós falamos de armas de defesa, do cinto, do capacete, dos calçados, da couraça, na verdade, do escudo, mas agora vem uma arma para atacar, porque não podemos ficar parados. Qual é a arma de ataque que Paulo escreve e que está nessa armadura? Versículo de número 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela servia para ferir, para cortar, para sangrar. Como disse, as outras armas são de defesa. Na armadura, essa é a única de ataque, que é a Bíblia, a palavra. Salmo 149, verso 5 diz: exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Palavra. Esta é a melhor arma e que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Daí a importância, irmãos, de ler a palavra, a importância de meditar na palavra. Hoje eu fiquei tão feliz, até postei no grupo lá, ganhei um presente. Fiquei feliz porque foi uma Bíblia que eu ganhei, e foi de manhã ainda. Fui agraciado de manhã com o melhor de todos os presentes, uma Bíblia, a palavra do Senhor. Esta é a melhor arma, e é esta que o inimigo mais teme, a palavra do Senhor. Olha em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos dos cristãos hoje não têm usado muito esta arma, e muitos não a conhecem bem, não têm um bom conhecimento da palavra, e ela é a arma que está nesta armadura para enfrentar o inimigo. Jesus estava no deserto, repreendeu e enfrentou o inimigo usando a palavra. Está escrito, Satanás, está escrito usando a palavra. Um dos maiores pregadores que existiu, todo mundo conhece, chamado Billy Graham, ele disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Use a palavra, irmãos, como a sua arma, que é poderosa. Interessante notar que essa espada é do Espírito, e o servo de Deus
Depende do Espírito para usar com autoridade. Espada do Espírito. Sem o Espírito Santo, não tem autoridade com essa arma. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos capacita para entender esta palavra. O Espírito Santo nos ajuda a entender, o Espírito Santo nos ajuda a usar a palavra, a usar essa arma. Passando do momento da armadura e do inimigo, tem um general, o nosso general, que é Cristo. O general deve ser respeitado, o general deve ser honrado, o soldado deve obedecer às suas ordens. O texto diz: com toda oração e súplica no Espírito. O soldado deve estar atento às ordens do seu superior, que é Cristo, do nosso superior, que é Deus. Não pode desanimar nunca. O texto diz: e para isto, vigiando com toda perseverança. Não fique desanimado, vigie sempre, persevere na vigilância. O cristão que está na batalha, militando todos os dias contra esse inimigo, não pode ficar sozinho, não pode estar sozinho. Ele precisa estar com os outros soldados. Como disse no início, a melhor presa para o predador é aquela que está distanciada, aquela que está sozinha, aquela que está na sua zona de conforto. Para vencer, precisamos estar juntos. O texto diz: e súplica por todos os outros cristãos, por todos os santos. Infelizmente, há aqueles que parecem estar lutando sozinhos, aqueles que pensam que vai conseguir lutando sozinho contra esse inimigo. E o pior, até mesmo lutando contra os próprios soldados do mesmo exército. Isso que é o pior. Concluindo, irmãos, Ezequiel capítulo 37 registra a visão do profeta, onde Deus vai levantar um exército, mostra que pode levantar um exército a partir de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros, que não podemos lutar, que não conseguimos lutar. Deus tem um chamado para nós, um chamado para servi-lo, um chamado para honrá-lo, um chamado para a salvação e um chamado para lutar, para não ficar de braços cruzados, não ficar acomodado, porque o texto sagrado de Salmos 46, versículo 7, e depois termina com o versículo 11, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quer nos treinar para as batalhas. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de louvar o Teu nome, enaltecer ao Senhor através dos cânticos. Nós adoramos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra que é viva, poderosa, que é eficaz, que ministra aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor nesta noite está neste lugar. Nós Te louvamos pelos irmãos aqui presentes, também por estes que estão em suas casas, acompanhando nesta hora, meu Deus, esta palavra, e por aqueles que hão de assistir, meu Deus. Pai amado, dai-nos força, sabedoria, inteligência, temor no Senhor, capacitação vinda do Senhor, para lutarmos essas batalhas espirituais, Senhor. Pai querido, nos ajuda, nós suplicamos o socorro e a ajuda do Senhor, que possamos, ó Deus, tomar posse desta armadura e permanecermos firmes nos dias difíceis. Nós pedimos uma noite de paz, abençoada na Tua presença, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos e conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.